Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma live. Vou fixar aqui o nosso tema de hoje. Fixei como falar com as crianças sobre a morte. Assunto bastante complicado para muitas famílias, eu sei, né? Muitas pessoas fogem sobre esse assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Então, para começarmos, para quem está chegando aqui e ainda não me conhece, para aqueles que vão olhar depois, eu sou Manuela Huber, sou psicóloga, trabalho hoje focada com a infância e a orientação de pais. Por quê? Porque eu percebi ao longo dos 10 anos que eu atuo, o quanto problemas na infância, questões lá da infância estavam presentes na vida dos adultos, né? Presente de uma maneira muito forte, muito significativa. E me angustiava muito, né? Pensar que a gente poderia ter evitado, que poderia ter tido infâncias melhores. Então, por isso eu decidi trabalhar focada nessa área, né? Nesse nicho que nós chamamos. Então, por que eu decidi falar sobre o tema? Primeiro, porque segunda foi Dia dos Finados, né? É uma data alusiva a isso, né? Todos os países têm um dia nesse sentido. E porque eu percebo uma grande dificuldade das pessoas em falarem sobre esse assunto com os filhos. É algo que aparece bastante no consultório. Muitos pais não entendem por que a criança ainda está sofrendo, muitas pessoas têm dificuldade com as fases do luto, né, de compreender. Também porque eu já vivi uma situação, né, que eu vou contar hoje para vocês também, que envolveu bastante, né, a morte, o morrer. E por isso eu acho muito importante esse tema. Então, né, é importante a gente falar um pouquinho de um histórico, um contexto, né? E hoje nós podemos perceber, né, que como as famílias são menores, como nós vivemos muito mais na família nuclear, né, não vivemos mais tanto na família estendida, nós estamos vivenciando a morte cada vez menos. Até porque a medicina avançou muito, né, nesse sentido. A medicina hoje conseguiu fazer a vida se prolongar, né, a cada ano que passa, por questões sociais também, né, por diversas questões, nós estamos vivendo mais, né, e em consequência disso, nós vemos menos pessoas morrendo, né, então, dá um pouquinho. Então, algo que antes era natural, as pessoas morrerem, né, hoje está ficando cada vez mais diferente e estranho. Inclusive a mortalidade infantil. Eu trouxe até alguns dados que eu achei bem interessante, mas eu vou ter que dar uma olhadinha aqui na minha cola, né? Que no Brasil, né, a mortalidade infantil até 12 meses, em 1990, era de 25 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. E em 2018, de 25 baixou para 8. Em 2018, 8 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, né? E até os 5 anos de idade, aqui no Brasil, em 1990, morriam 53 crianças para cada 1.000 nascidos vivos. E em 2018, de 53 baixou para 13, diminuiu mais ainda do que de 12 meses, né? Então, 13 crianças morrem no Brasil para cada 1.000 nascidos vivos. Então, hoje em dia também, a mortalidade infantil está muito baixa. Então, nós não vivenciamos mais
a mortalidade. Porque antes as famílias tinham 12, 15 filhos, né? Então era natural que um desses filhos falecesse. E aí se fazia todo o ritual, todo o velório, todos os outros filhos participavam. Algo que também, eu não sei se vocês, Elisete, José Paulo, se vocês tinham essa vivência, né, em algumas cidades, os velórios eram feitos em casa. Então se tinha inclusive isso como um ritual, né? Os velórios eram feitos em casa, porque não existia na maioria das cidades as capelas mortuárias, né? Então os velórios eram feitos em casa. As pessoas morriam em casa, eram cuidadas em casa, né? Feito aquele cuidado com o corpo e veladas em casa. Só depois que todos iam até o cemitério, né? Para daí enterrar a pessoa. Mas o velório era feito em casa. E, né, a vida, as crianças, todo mundo continuava ali na casa, né? Eu sou de uma cidade pequena onde isso acontecia. E eu me lembro de estar lá brincando, correndo com as outras crianças, enquanto estava acontecendo um velório na casa do meu vizinho. E nós estávamos brincando no pátio. E na sala deles estava acontecendo o velório de alguém que eu não lembro quem era, né? Porque eu era muito criança. Então eu me lembro de brincar, da situação. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a morte era algo natural. Quando se cresce num ambiente assim, onde de vez em quando, né, acontece, falece, quando se vive em comunidades menores, em cidades menores, onde você conhece a família do vizinho, você conhece a família das pessoas, se alguém falecer, todo mundo vai no velório, né? As crianças são levadas aos velórios. Isso era o que acontecia há poucas décadas atrás, né? E há mais décadas ainda era mais frequente. Hoje não. Hoje nós vivemos mais em família nuclear, que a gente chama, né? Que é pai, mãe, filhos. Nós não temos mais esse hábito. A gente, quando vai a velórios, não vê crianças. E por quê? Nós podemos pensar que muitas das pessoas que cresceram neste ambiente, de vendo a morte, passaram por situações difíceis. Porque também é algo, né, que eu vou dividir assim com vocês, que aconteceu comigo. Quando meu bisavô faleceu, eu tinha 9 anos, 8, 9 anos, e eu era muito próxima a eles, aos meus bisavós. E eu não quis, né? Eu fiquei muito ruim com a morte dele. Eu não queria, porque ele estava bem num dia, aí ele foi para o hospital e no outro dia ele estava mal, foi algo muito rápido. Então eu, como criança, não conseguia entender e não queria ir ao velório. E os meus pais acreditavam que tinha que ir, que para entender que ele tinha falecido eu tinha que ir. E me obrigaram a ir, né? E a chegar perto, a olhar. E isso foi muito difícil. Mas foi difícil por quê? Porque eu não entendi tudo aquilo que estava acontecendo. E não o fato de ir. Mas muitas pessoas cresceram com isso, né? Eu fui obrigada quando eu era criança a ir em velório. Ou algumas famílias, né? Eu já ouvi em atendimento, tinha famílias que tinham algumas crenças, né? De, tem que beijar o morto, tem que passar por baixo do caixão para perder o medo. Algumas crenças, né? Acreditavam em algumas questões assim com relação ao velório. E isso deixou essas pessoas assustadas, né? E aí hoje, como adulto, eles não querem que os filhos sintam isso. Mas nós temos dificuldade para entender que não foi a questão em si. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Não é o velório que traumatiza uma criança, não é a morte que traumatiza uma criança, e sim como nós falamos sobre ela. Por isso que o nome da live é Como Falar com as Crianças sobre isso, né? Porque a morte vai acontecer. É parte da vida.
E aqui nós não estamos falando da morte apenas de pessoas próximas, mas de animais, né, de parentes distantes, de vizinhos, de pessoas no noticiário. Sim, isso também é morte. E muitas vezes as crianças não querem ver os noticiários, ficam com medo de noticiário, né? Eu recebo pais que me contam isso, que as crianças têm muito medo do noticiário, porque lá fala sobre isso. Mas não é da morte que a criança tem medo, e sim do que ela não entende. E nós precisamos lembrar que são os pais que apresentam o mundo para as crianças. Essa é a responsabilidade dos pais, é a grande responsabilidade. Apresentar o mundo aos filhos. E é através da conversa que se faz isso. E um ponto muito importante também de sempre lembrar, de toda vez que tiver uma dificuldade, lembrar que conversar é proteger. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu converso com a minha criança, né, quando eu converso com meu filho, eu estou protegendo ele de muitas questões, inclusive de quando ele tiver um problema, vir conversar comigo. Conversar com o filho cria esse vínculo, cria esse, né, é um vai e volta. Se eu converso com a criança sabe que pode conversar comigo. E quando eu converso sobre assuntos difíceis, sejam eles a morte, sejam eles orientação sexual, seja valores, todos os assuntos pertinentes da vida, né? Eu estou protegendo a criança de não ser passada para trás, enganada por outras pessoas, ou até mesmo de entrar em algumas frias, né? Que a gente vê vídeos, vê coisas na internet, que se a criança soubesse, se ela tivesse conversado com alguém sobre aquilo, ela não acreditaria, né? Ela até pode ficar em dúvida. Poxa, mas uma pessoa na internet está falando isso, né? Parece que tem autoridade. Mas eu vou ver com a mãe, vou ver com meu pai, né? Ela vai checar aquela informação. E isso é proteção. Isso é muito importante. Então, nós precisamos ter esse vínculo com a criança, essa relação com a criança. E é muito importante a maneira como nós enxergamos a morte. Porque se eu tenho medo da morte, se eu não consigo falar sobre isso, né? Se me dói muito ainda a morte de alguém próximo, eu vou ter dificuldade de falar mesmo. E é assim que eu vou ensinar para a criança. Vou ensinar com esse medo, com esse receio, né? Então vai ser difícil dela entender de outra maneira. Mas se eu trabalhar comigo essa questão da morte, né? De compreender a morte como algo natural, eu vou ensinar para a criança dessa maneira. Porque nós ensinamos para a criança a maneira que nós vemos o mundo, né? Então, se enxergar a morte como algo difícil, vai ensinar assim. Se ensinar a enxergar a morte como algo natural, vai conseguir passar isso para a criança. E vocês devem lembrar, né, ou podem dar uma olhadinha, eu fiz uma live há um tempo, em setembro já, sobre o suicídio na adolescência e na infância. E lá eu comentei, né, que as crianças não têm a dimensão da morte, que é só a partir dos 8 anos que a criança compreende a morte. Isso quer dizer, então, que eu só vou falar com a criança a partir dos 8 anos? De jeito maneira. De jeito maneira. Você não vai deixar o seu filho até lá sem saber sobre isso. É importante falar desde sempre. Desde sempre. E nós vamos ir conversando sobre como, né? Mesmo que a criança não tenha a dimensão da irreversibilidade, né? A criança não entende antes dos 8 anos que a pessoa não vai voltar. Ela não entende que um dia ela e as pessoas próximas, né, os pais, também vão morrer. É só a partir dos 8 anos que a criança tem essa dimensão da morte. Mas, desde antes, ela já percebe. Ela já percebe que alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, né, que é um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês. Lá na minha cidade, Santa Maria,
teve uma tragédia numa boate, onde muitas pessoas morreram. Muitas pessoas. Precisamente 242 pessoas, né? E essas pessoas tinham filhos, tinham irmãos pequenos, né? Algumas eram bem jovens, então eles tinham irmãos pequenos, outros tinham filhos. E eu participei, né, como voluntária, dos velórios dessas pessoas. E os familiares, uma grande maioria, assim, grande mesmo, eu não tenho como dimensionar, mas cerca de 70% das pessoas, dos familiares, não queriam levar as crianças. Alguns me diziam que nem tinham contado ainda para as crianças, porque como foi uma comoção muito grande, né, a cidade inteira ficou bem ruim, foi um momento bem chocante mesmo, né? De ver aquele monte de pessoas lá, muitas pessoas chorando, muitas pessoas desesperadas, porque foi uma tragédia, foi de uma hora para outra, né? Aconteceu de noite, então de manhã as pessoas tinham falecido. Elas saíram para uma festa e faleceram. Então era uma situação difícil, muito difícil, e esses familiares estavam muito chocados, muito revoltados, vivendo o luto deles. Então eles estavam com muita dificuldade de também lidar com o luto da criança. E aí eles optavam por não contar. Porque vai ter um melhor momento para mim contar. Eles me diziam, né? E isso não existe. Não existe um melhor momento nesse sentido que nós damos de um momento que vai ter menos dor. A morte gera dor. A morte gera sofrimento. Não existe um melhor momento para conversar com a criança sobre a morte de alguém, né? A morte pontual, assim. Não como um fato, que é isso que a gente vai separar um pouquinho. Né? Naquela situação, alguém da família tinha morrido. E a criança vai sofrer. Vai sofrer muito, vai sofrer pouco, isso não tem como mensurar. E não tem como a gente avaliar e minimizar essa dor. Então, a criança depois vai estar melhor e eu conto para ela. Só que quando nós tomamos essa decisão, nós tiramos o direito da criança de se despedir. Né? E era isso que aconteceu em muitas situações, porque mesmo conversando com os familiares, eles estavam ruins demais, né? Estava muito difícil para eles. E optaram por não trazer as crianças. E aí, né, pensem comigo. Aconteceu isso. Eu sou criança, tô lá em casa, ou, né, eu adulto tô em casa, tá todo mundo triste, tá todo mundo chorando. E saindo, entrando gente de casa, né, porque é isso que acontece, né? Quando alguém falece, vem várias pessoas, o telefone toca bastante, porque as pessoas querem saber, querem conversar, querem oferecer ajuda, né? Muita coisa tá acontecendo no ambiente e eu não sei nada, né? A minha mãe, as pessoas em casa estão chorando, e aí olham, né? Normalmente a gente olha para a criança com aquela cara de pena, de ai, coitadinho, pobrezinho, né? E a criança não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Se imaginem nessa situação. Mesmo não sabendo que alguém faleceu, a criança sabe que algo aconteceu. E ela não sabe o que é. Além do fato, né, de ter o seu direito de se despedir tirado. Porque, né, vocês, não sei se alguém já pensou, né, mas eu já pensei bastante sobre os rituais. Por que nós temos rituais? Por que a gente vai no velório? Quando eu era mais nova, eu me perguntava, a pessoa não tá mais lá, né, é um corpo, por que a gente vai lá? Conforme eu fui estudando, fui entendendo melhor, né? O velório não serve apenas, né? E principalmente, acho, não sei, não podemos ser categóricos, né? De dar certeza. Mas o velório não é
para a pessoa que morreu, ele é para nós. Ele é para os vivos. Ele é para os que ficam. É para nós nos despedirmos daquela pessoa. Ele é um ritual que serve para isso, para que nós que ficamos consigamos lidar de uma maneira diferente, que a gente consiga olhar para aquilo diferente. Olhar mesmo, olhar para a pessoa lá no caixão e, nossa, ela foi embora, ela morreu. Nós precisamos disso. Assim como os familiares, né? Ele é um momento para os familiares também serem consolados, receberem apoio, né? Se sentirem de alguma maneira abraçados pelas pessoas, né? Que as pessoas estão ali para ajudar elas, porque ela tá muito ruim, né? A pessoa mais próxima de quem falece tá desolada, né? É para isso que servem os rituais. E se nós vermos, se a gente olhar todas as religiões, todas as culturas, mesmo as tribos africanas, né? Ou as tribos aqui, as nossas tribos indígenas, elas têm rituais com a morte, com relação ao morrer, né? Cada uma do seu jeito, mas existe um ritual para a morte, né? Para o momento da morte. E isso é muito significativo de por quê? Por que nós precisamos? Por que a gente precisa desse ritual, né? Até há um tempo atrás, eu recebi uma paciente, né? Que, não, mas ela perdeu o marido recentemente, mas ele estava doente, então ela tá bem, ela tá tranquila, assim. E é aí que eu me preocupei quando disseram isso. Porque nós não ficamos bem, nós não sabemos perder. Quando alguém morre, é um sentimento de perda muito grande, que nós não conseguimos lidar, nós temos muita dificuldade. E nós precisamos passar por algumas fases para conseguir estar bem. E não é um estar bem para sempre. Que muitas pessoas também procuram, né? Eu ainda choro quando me lembro que eu perdi meu filho. Sim. Se você tá chorando quando se lembra, que aí é aquele choro de saudade, é aquele choro, nossa, eu queria ele aqui comigo. Tudo bem. O problema é quando nós não vivemos, não nos permitirmos chorar, ficar ruim, né? E aí nós vivemos a vida toda sofrendo como se a pessoa recém tivesse morrido. Eu já atendi muitas pessoas assim e é horrível. Imaginem vocês sofrerem durante 20, 30 anos como se a pessoa recém tivesse morrido. Isso é muito difícil. E por isso que é importante nós conversarmos com as crianças sobre a morte. Por quê? Para que elas compreendam que o morrer é natural, faz parte do processo. Mas é muito importante nós cuidarmos a maneira com que nós falamos. Algumas questões que são importantes de cuidar. Cuidar para não dar justificativas para a morte. Como assim? Né? Ele morreu porque ele era muito velhinho. Ele era uma pessoa tão boa que Deus queria ela lá junto dele. Nós usamos essa justificativa, às vezes, para que nós, adultos, consigamos lidar com a morte. Mas para a criança, isso é muito complicado. Existem crianças que chegam ao consultório com medo de envelhecer, com medo que os pais envelheçam, querendo fazer algo para que isso não aconteça, porque elas têm medo que eles morram. Ou mesmo não querendo ser bonzinhos, porque aí Deus leva embora. Então é importante nós falarmos da morte como algo natural, sem justificativas. E quando falar sobre? A todo momento. Se eu matei uma barata em casa, eu posso falar sobre a morte com a criança. Posso dizer para ela que ele morreu, que ela morreu, a barata morreu, e é verdade, a barata morreu, não é?
Posso falar sobre quando vê um animal atropelado, né? Ou quando vê um animal morto, né? Mesmo não sendo atropelado. De diversas possibilidades na vida, né? Questões de noticiário. Se a criança ouvir sobre morrer, eu posso falar para ela sobre isso. Eu não preciso dizer que ele era um bandido e que por isso foi morto, né? Ou como o mundo é perigoso, tem um monte de pessoas morrendo. Não. Falar sobre a morte, sobre esse fim que nós não temos controle, que pode acontecer, que por isso, né, a gente se cuida da saúde. Mas acontece, pessoas morrem, animais morrem. E é muito importante também aproveitar a morte dos animais de estimação para ajudar a criança a lidar com isso. Inclusive fazendo velórios, porque alguns pais, eu já atendi alguns pais que querem substituir o animal. Eu não quero que meu filho sofra, né? Eu não quero que ele fique mal. Claro, ninguém quer. Mas nós não substituímos uma pessoa, tampouco um animal. E é interessantíssimo porque o animal não vai agir da mesma maneira. Ele pode ser idêntico, mas ele não é o mesmo. Então ele não vai correr como o outro, ele não vai ter um latido e as crianças percebem. E aí elas ficam confusas. Como assim? Por que ele tá tão estranho? Então a gente precisa aproveitar as situações da vida para falar sobre o morrer. E é importante isso, nunca substituir. Porque nós não queremos que quando o avô, a avó morra, né? Ou mesmo um dos pais, a criança substitua por outro. Não é assim, não é isso que você quer ensinar. E, inclusive, esse momento da morte é um momento muito importante para você ensinar os seus valores, a sua religião, o que você acredita. É sobre isso que você vai falar com a criança. E é muito importante aproveitar esses momentos da vida, como a morte de um animal ou a morte de algum desconhecido, porque quando for alguém próximo, você vai estar como aquelas pessoas lá da boate, lá daquela tragédia que eu contei para vocês. Você vai estar muito ruim. E aí, nesse momento, ter que falar pela primeira vez com a criança vai ser mais difícil. É claro que pode ser que aconteça, mas vai ser bem mais difícil. Vai ser mais difícil para você e mais difícil para a criança do que se ela souber. E ali algumas questões, né, algumas dúvidas que surgiram sobre se eu posso falar que virou estrelinha, né? Para crianças pequenas, sim. Para crianças de 3, 4, 2 anos também, né? Para crianças até uns 4 anos, a gente pode dizer que virou estrelinha. Se você acredita, né, que foi pro céu, as questões que você acredita, pode ser dito. Pode ser usado dessa maneira lúdica, né? Que a gente diz que a pessoa foi morar no céu, virou uma estrelinha. Tranquilo, com uma criança pequena pode, mas é importante a gente lembrar que tem que ir atualizando. Conforme a criança vai crescendo, a gente tem que ir dizendo para ela o que é o morrer, né? Como você acredita nessa morte, porque é esse momento também, né? De ensinar para a criança o que você acredita. Se foi para o céu ou não, se você acredita que morreu, acabou, né? Então é importante, esse é um momento também de passar os seus valores para a criança. E conforme ela vai crescendo, dá para ir falando mais. A gente não deve esperar que a criança pergunte, porque talvez ela não pergunte, mas isso não quer dizer que uma criança não pense sobre isso. Ela só talvez ache que você não quer falar sobre isso, então ela não pergunta. E outra pergunta que eu achei muito interessante, né, que me mandaram. Eu posso dizer que no velório é a última vez que ela vai ver essa pessoa? Pode. Pode dizer que é a última vez que vai ver o corpo dessa pessoa, né? Porque o corpo a criança não vai mais ver. Mas é muito importante lembrar para ela, principalmente quando são pessoas muito próximas, né? Quando é uma tia muito querida, ou quando é o pai, a mãe, os avós, né? Que essa pessoa vai estar sempre dentro dos pensamentos. Que no coração dela, essa pessoa vai estar sempre lá. Então, que quando ela sentir muita saudade,
ela pode pensar, ela pode fazer um desenho, escrever uma carta para essa pessoa, não tem problema. São maneiras de lidar com a saudade, porque a saudade existe, ela vai vir. E é bom, é sinal que tem coisas boas com essa pessoa. É importante a gente ensinar isso para a criança, de que sempre que ela quiser, ela pode. Ou vocês podem ir lá visitar o túmulo, né? Se esse for um ritual da família de vocês, se isso for algo que vocês fazem, né? Vocês podem ir lá visitar. Mas dá para dizer para a criança que o velório é o último momento que ela vai ver o corpo daquela pessoa. Mas se você, né, decidir levar uma criança num velório, isso também é muito importante, assim. É fundamental que se explique para a criança, antes de ir, tudo o que vai acontecer. Porque lembrem, né, que eu tenho falado bastante aqui na minha página, né? A previsibilidade é muito importante para uma criança, desde 1 ano de idade. Ela precisa saber o que ela vai ver para ela se preparar para lidar com isso. Então é importante dizer que vai ter uma pessoa, né? Que aquela pessoa que morreu vai estar dentro de um caixão, que tem flores. Até às vezes dizer para a criança que a cor da pessoa vai estar diferente, porque tem crianças que entram em pânico quando enxergam, porque é uma cor muito diferente. E isso assusta adultos, quem dirá crianças, né? Então, que vai ter muitas pessoas chorando, porque ela pode ficar muito angustiada, muito ansiosa por ter tanta gente chorando, né? Então, a criança precisa saber que tudo isso vai acontecer. Tudo. Aí, dependendo da religião, se vai ter se vão rezar, se vão cantar, né? O que vai ser feito também no velório, é importante a criança saber. E se mesmo assim ela não quiser, ela disser, não, eu tenho medo, eu não quero ir, eu não devo obrigar. Você pode dizer para a criança que as pessoas que estão lá, elas, né, vão se sentir bem de a gente ir lá. A gente pode ir lá e não chegar perto, porque ela não precisa chegar perto do caixão. Ela pode só ir lá e dar um abraço, né? Se for uma tia, se for a avó que perdeu o vô, né? Ela pode ir lá dar um abraço na avó, que a avó ia ficar feliz, e vocês irem embora. Você pode criar algumas estratégias para tentar, mas se não, eu não quero ir, eu tenho muito medo. Tudo bem. No próximo, você continua conversando com a criança sobre isso e aí tenta novamente, né? Tenta ver o que a criança vai sentir. Mas é importante, sim, não obrigar, porque isso gera muito medo, né? E se a criança for e ficar com medo? Que também pode acontecer, né? Ela decidir ir, mas depois ela fica muito ruim. Isso não essas questões não são um trauma para o resto da vida. O problema de muitas pessoas que falam, né, que ficaram traumatizados, é que nada foi dito depois, né? A criança ficou lidando com aquele medo, com aquele sentimento ruim, né? Sozinha, sem um adulto para dizer que entende, que tá tudo bem, que é assustador mesmo, que perder é difícil. A criança não sabe isso. Então, lidar com o que ela não sabe sozinha é muito difícil. Vai gerar pesadelos, né? Vai gerar alguns problemas, mas não é nada eterno que não pode ser trabalhado. Pode, né? É algo que com conversa, com acolhimento, os pais conseguem lidar muito bem com isso. E aí, na próxima, a criança não vai ter essa questão, né, do morrer. Mas é bem importante tomar esses cuidados, né, que eu falei hoje, de evitar de relacionar a morte com o envelhecimento, ou com, ele era muito bonzinho, por isso morreu. Isso às vezes gera mais medo ainda nas crianças, medo de ser bonzinho e medo de envelhecer. Então a gente tem que cuidar um pouco como a gente fala. Não precisa, né, ali que eu tive uma pergunta também, falar sobre como a pessoa morreu. Se foi situações trágicas, eu não preciso contar como,
né? Se foi um suicídio, eu não preciso dizer isso para uma criança. Agora, é importante, quando fica adolescente e adulto, contar. Porque eu já atendi adultos, né? Que queriam saber como o seu pai, né? O seu familiar morreu e ninguém contava. Tinha virado um segredo familiar. Daí não, né? Mas quando é criança, a gente não precisa contar. Não precisa contar como a pessoa morreu, e sim que ela morreu, né? Que acontece, como a gente já falou aqui. Jamais substituir quando é um animal de estimação. Não, eu posso comprar um outro animal, mas não colocar um no lugar do outro, porque nós não colocamos pessoas umas no lugar das outras. A morte é vivida como morte, né? Se despede e aí sim parte para amar um outro animal, né? E aproveitar essas situações da vida, né? A morte de um animal, algumas questões no noticiário que a criança ouviu. Então, já aproveitar para falar com ela, não deixar ela sozinha com aquela informação, né? Porque a informação entrou, as crianças prestam muita atenção. Então, conversar com ela sobre isso. Ou quando vê um animal morto, né? Aproveitar as situações da vida para falar sobre a morte. E preparar a criança para o velório, como eu falei, né? Isso é muito importante, isso já diminui muito essa questão do medo da morte. E sempre, né, que eu acho que é algo que inclusive acolhe, né, ajuda a lidar com a dor, que a pessoa vai estar sempre viva dentro do coração da criança, dentro dos pensamentos, né, que sempre que ela tiver muita saudade, vocês podem relembrar da pessoa juntos. Isso é acolhedor, né, aconchegante, quando a gente está sentindo a perda de alguém, né, está sentindo esse sofrimento. Saber que a pessoa está dentro de nós, né? Que ela está sempre nos nossos pensamentos. Que ela foi embora daqui, mas que dentro de nós ela ainda está. Isso ajuda muito a lidar com a morte, né? De maneira não tão dolorosa. Mas é importante também a gente lembrar que a morte tem um processo. Como todas as dificuldades na nossa vida, é um processo. E não dá para pular etapas. Tem que passar pelas etapas. Porque quando a gente pula etapas é muito pior. Muito pior. Daí gera adoecimentos. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, se gostaria de falar algo. Ou se quer me mandar depois também. Fiquem bem à vontade. Podem me mandar por direct, por messenger, né? Por todos os jeitos, ou escrever aqui embaixo da live, porque ela fica salva lá no meu IGTV. Enquanto eu tomo uma água. Queria agradecer a presença de todos. Espero que tenha ajudado. E qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima. Boa noite a todos.